Olá, mais uma semana se passou e nós estamos aqui novamente reunidos com o intuito de aprender um pouco mais na palavra de Deus. Quando nós observamos a necessidade humana de aprender, é de suma importância confiarmos naqueles que são objetos do nosso ensino, sejam livros ou até mesmo pessoas. Alguns ditados populares nos instruem bastante, alguns com reflexões sensatas, outros não. Mas me vem à memória um ditado popular que diz assim: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. É um ditado que nem precisa ser explicado, de tão claro que ele é. Mas também tem outro ditado popular que nos diz assim: quer saber quem é o homem? Dê poder a ele. Veja, todas essas coisas em algum momento nos ensinaram ou já alguém falou para nós. A palavra de Deus, ela contém vários princípios de vida que norteiam os seus servos e principalmente a sua igreja. O texto-alvo de nossa reflexão mostra algo muito importante na vivência da igreja do passado, que os seus princípios nos alcançam no presente. Hoje nós iremos refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vou explicar, parafrasear boa parte desse texto, mas mantenha sua Bíblia aberta em seu lar, que conforme formos estudando, e estarei lendo para que possamos refletir nele. De forma semelhante, o livro dos Atos dos Apóstolos nos remete ao movimento da igreja em desenvolvimento. Jesus Cristo já era assunto aos céus e dada autoridade sobre a igreja para que ela pudesse multiplicar e fazer discípulos da imagem de Cristo. O Pentecostes já tinha acontecido, muitos crentes se converteram, judeus se converteram ao cristianismo. Este é o plano de fundo que está por detrás desses capítulos que antecedem o capítulo 6. Mas quando nós observamos o capítulo 6 em questão, algumas coisas aconteceram no meio da igreja que estavam gerando atritos, confusão. Mas a resposta veio não de pensamentos meramente humanos, mas sim da reflexão a partir da palavra de Deus, da necessidade de se voltar àquele que realmente importa, o Senhor da seara, o Deus a quem servimos e buscamos. O Eri Wisby, falando desse contexto, ele diz que a igreja sempre precisa passar pelas dores do crescimento. Veja, para crescer é necessário suportarmos certas aflições. Veja que o versículo 1 nos mostra um problema que é evidenciado: a distribuição. As viúvas e os órfãos e os menos favorecidos estavam sendo esquecidos. Os apóstolos não estavam conseguindo fazer aquilo que cabia a eles até então. Mas veja que não fica simplesmente na descrição de que dificuldades estavam acontecendo dentro do arraial do povo de Deus. Veja que o texto continua e no versículo 2 nós vamos ver que os apóstolos reconhecem as suas limitações. Os apóstolos, eles não estavam dando conta de servir aos necessitados, mas eles mostram qual é o seu principal propósito ante as atividades que eles precisavam evidenciar na comunidade cristã. Eles deveriam se dedicar e se afadigar à oração e à leitura da palavra. Mas eles não falam isso e deixam simplesmente o povo de Deus disperso. Eles reconhecem as limitações deles, mas também apresentam uma solução. E é justamente nos versículos de 3 a 7 que nós podemos ver a solução, que é justamente a instituição do diaconato. Eles dizem: escolham 7 homens fiéis a Deus, cheios do Espírito, que possam administrar, conduzir todos esses que estão passando por necessidades. O povo de Deus, em face às intempéries internas e externas, sempre resolverão seus problemas como igreja, firmados e tutorados pela palavra de Deus. Com base nessas informações,
eu vos convido a refletir sobre o tema, sendo diferente no meio de iguais. De forma bem rápida, eu quero mencionar três atitudes que devemos ter, ou melhor, 3 dependências que devemos ter. Sendo diferente no meio de iguais, em primeiro lugar, por sermos controlados pelo Espírito Santo. Os versículos 3 e 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nos dizem assim, versículo 3, mas irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Felipe, Procoro e Nicanor, Timão, Parmênias e Nicolau, presélito de Antioquia. Quando nós observamos esses versículos, nós podemos ver que o que diferenciava esses homens daqueles que estavam nos arraiais é que eles eram cheios do Espírito Santo. Quando observamos a expressão cheio do Espírito Santo, quer dizer ser controlado pelo Espírito de Deus. Ao contrário dos outros 6, nós podemos ver que um deles se destaca, que é justamente Estevão. Estevão, ele recebe essa atribuição nominal. O problema que a igreja enfrentou serviu para apresentar servos de Deus valorosos para a sua obra. Sendo diferente no meio de iguais, meus irmãos, justamente por sermos controlados pelo Espírito Santo. Temos o que necessitamos para fazer a diferença no mundo que estamos vivenciando. Em meio aos problemas, Deus usa homens cheios do Espírito Santo para conduzir o seu rebanho para a sua glória. Em segundo lugar, sendo diferente no meio de iguais, por sermos controlados por ações sábias. O versículo 3 nos mostra que a postura dos apóstolos é de extrema dependência de Deus. Eles não qualificam esses homens por suas aptidões morais, mas os qualifica por aquilo que é proveniente da palavra de Deus. Eles deveriam ser cheios do Espírito e de sabedoria. Mas também eles deveriam ser reconhecidos perante a comunidade, pois eles deveriam ser de boa reputação. É que nos diz o versículo 3 de Atos dos Apóstolos 6. A sabedoria não é mero conhecimento intelectual, mas a capacidade de pôr em prática o que se recebe com plenitude. Os problemas da igreja primitiva foram resolvidos por ações sábias dos apóstolos. Ao resolvermos problemas, devemos pensar nos outros, não apenas em nós mesmos. Meus irmãos, volto a repetir, temos o que necessitamos para fazermos a diferença no ambiente onde estamos inseridos. Sendo diferentes no meio de iguais, por sermos controlados por ações sábias. Não podemos esquecer, os problemas, as crises da vida só evidenciam o que nós somos e em quem nós estamos fundamentados. Em último lugar, sendo diferentes no meio de iguais, por sermos controlados pela fé no Senhor Jesus. O versículo 7 nos mostra que a palavra de Deus frutificava no meio deles. O problema foi vencido por meio da palavra. E a mesma palavra que pautou eles para resolver as dificuldades, os problemas que encontravam no povo de Deus, era a mesma palavra que multiplicava no coração daqueles que criam. De modo que vários sacerdotes obedeciam à fé. O versículo 7 é enfático. Crescia a palavra de Deus. Estevão, este diácono que se destacou dos demais, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que tinha muita fé. Ele era um homem que tinha muita sabedoria, sobretudo poder de Deus. Ele era um homem submisso ao Espírito Santo, sempre procurando levar pessoas a Cristo. Os problemas, meus irmãos, servem de oportunidade
para exercitarmos a nossa fé. Não apenas no Senhor, mas também sobre os nossos semelhantes. Algumas aplicações nos são necessárias. Para sermos diferentes no meio de iguais, nós devemos pensar como igreja, como povo de Deus, como santuário do Espírito Santo. Em primeiro, nós não podemos perder o nosso referencial. O referencial da igreja não é pessoas, mas é o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Aprendamos em sua palavra como nós devemos nos portar diante das dificuldades que nos são postas. Em segundo, como santuário do Espírito Santo de Deus, nós não podemos esquecer de nos posicionarmos de forma que venhamos refletir em atitudes sábias aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Eu concluo nossa reflexão me trazendo à memória uma bela frase de um livro que recentemente acabei de ler, falando sobre a Igreja de Deus. Michel Gorin, ele dizendo a respeito da Igreja de Deus e da necessidade que ela tem de evidenciar Cristo e bem como fazer a diferença no ambiente onde ela está inserida. Ele diz: a própria Igreja deve ser um corpo transformado, um retrato da ordem social que Deus pretende para a vida humana. Nós refletimos que para sermos diferentes no meio de iguais, é necessário sermos controlados pelo Espírito Santo, termos um controle e atitudes, ações sábias ante as intempéries. Precisamos sermos controlados pela fé em Cristo Jesus. Alguns ditados populares nos diziam: me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Outros já disse: quer saber quem é o homem? Dê poder a ele. Eu lhe digo: quem é você no corpo de Cristo? Nós temos o que necessitamos. E nós podemos e devemos fazer a diferença no meio de iguais. Deus quer nos usar. Nos consagremos a Ele. Busquemos a face do Altíssimo. E Ele, por sua palavra, cuidará e nos direcionará em cada uma de nossas atividades. Que Deus lhe abençoe.